Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na antífona de entrada desta semana, nós assim lemos: Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é nosso Deus. Essa é a antífona do domingo, do quinto domingo do tempo comum, mas que também nos abre a possibilidade de entendermos aquilo que vai ser narrado na primeira leitura de hoje, do primeiro livro dos Reis. É a dedicação do Templo de Salomão. Esse Templo de Salomão é o templo que existiu até o ano 70 depois de Cristo. Ali ele foi destruído, era a época da redação dos evangelhos. Nos evangelhos nós encontramos a narração ou a alusão a este fato como uma punição pela ausência de fé de Israel naquele que é o verdadeiro templo, o Senhor Jesus. Até hoje, quando se vai em Jerusalém, se vê as pessoas que se encostam no muro para rezar e que nós chamamos de muro da lamentação, mas na verdade é o muro do pranto, mais precisamente. Aquilo é o muro de arrimo daquilo que estava em cima e que foi destruído, que era o templo de Jerusalém. Aquilo é só o muro de arrimo. Neste lugar hoje nós temos uma mesquita. Então isso assim é a grande dor para o povo de Israel, porque ali aonde era o templo, que era o local da presença de Deus, então que ali agora tem essa mesquita. Então nós vemos primeiramente que Salomão reúne todos os anciãos, todos os chefes e todos os príncipes, ou seja, era um grande momento. Lembram-se que Davi queria construir esse templo e ele pediu para construir. Natan no primeiro momento vai dizer sim, depois dorme e vai dizer não. É Deus que vai te dar uma casa, não você que vai dar uma casa a Deus. E agora, então, o filho constrói. E é no tempo que é a comemoração da festa das cabanas ou das tendas, que faz a memória da peregrinação do povo de Israel pelo deserto por 40 anos. Então, Deus que caminhou com o seu povo, agora vai ter a sua casa estável e o povo vai peregrinar para se encontrar com Deus. Então isso é muito interessante, o significado do templo em Jerusalém, o local de peregrinação. Cada judeu deveria ir ao templo de Jerusalém, assim era prescrito 3 vezes por ano. Nas cidades não tinham templos, tinham as sinagogas, que era o local da palavra. Então a peregrinação 3 vezes por ano. Mas isso era muito difícil para o povo, atravessar o deserto. Então para muitos se reduzia a 1 vez por ano, ou então 1 vez na vida. O salmista vai dizer: está um dia no limiar da vossa casa. Então que se vê que essa prática cada vez era menos cumprida. Mas então ali se faz a grande festa. Os sacerdotes e levitas carregavam a arca e tudo aquilo que era próprio do templo. E se fez um grande sacrifício. Se imolou muitas ovelhas e bois em grande quantidade. No santuário do templo, ao santuário dos santos, debaixo das asas dos querubins, os querubins que o próprio Deus mandou fazer essa imagem. Isso é um fato curioso. Então, na Bíblia, Deus proíbe a adoração de imagem, mas Ele mesmo por 2 vezes manda fazer imagens, aquela da serpente e aquela dos querubins para colocar na arca. Então, a imagem, como para nós cristãos católicos, não é algo para ser adorado, mas nós seres humanos não vivemos sem imagens. Se nós pensamos, nós criamos imagens. Então, nós necessitamos de imagem para nós nos comunicarmos. Então, dentro da Arca da Aliança, o que tinha? As 2 tábuas da lei que Moisés recebeu no Horebe. E ali, então, Moisés colocou dentro da arca e essa arca era transportada com o povo. Lembram que quando os filisteus começaram a combater Israel, o que fez Israel? Busca a Arca da Aliança, que cai depois na mão dos filisteus, mas que era aquela que peregrinava, que era sinal da presença de Deus no meio do seu povo. Quando se faz a celebração, uma grande nuvem, que é o símbolo da presença de Deus. Essa nuvem, classicamente, lembra, por exemplo, na Transfiguração, e em muitos momentos essa nuvem acompanhava a arca no deserto. Então a nuvem toma conta do templo, e aí então é o sinal que Deus toma posse da sua casa, de modo que os sacerdotes não podiam nem continuar a celebração, pois a glória do Senhor tinha enchido o templo. E Salomão vai dizer: o Senhor disse que habitaria numa nuvem, e eu edifiquei uma casa para a tua morada, um templo onde vivas para sempre.
Então, que esta é a casa de Deus, o grande templo. Na verdade, Jesus depois no Novo Testamento vai se apresentar ele como templo, mas para entender que é esse templo Jesus, então o povo de Israel precisava deste templo. Mas não só, nós precisamos da casa de Deus, precisamos do lugar dedicado ao Senhor para que seja o local aonde nós nos reunamos, onde nós encontremos o nosso Deus. Então por isso o Salmo vai dizer assim: entremos no lugar em que ele habita, entremos na casa do Senhor, aonde ele está. Por causa de Davi, o vosso servo, não afasteis do vosso ungido a vossa face. Então o povo de Israel sabe que não se podia ver a face de Deus, mas o templo é a esperança de ter um local aonde encontrarmos o nosso Deus. Daí a importância do templo. O templo é o local circunscrito que é o local por excelência de Deus, mesmo que o nosso Deus não se deixe aprisionar por um templo, e o verdadeiro templo é Jesus. Então, onde a comunidade cristã se reúne, que são membros do corpo que tem Cristo como cabeça, aí está o templo de Deus. Mas nós precisamos da edificação do templo como lugar consagrado ao Senhor. Vejam que no Evangelho de hoje nós temos Jesus que chega a Genezaré. Então a fama de Jesus já é grande, buscam Jesus, querem tocar em Jesus. E é interessante esses gestos que vão ter para com Jesus, porque são gestos supersticiosos e que Jesus aceita. Porque muitas vezes, meus caros, o nosso caminho de fé se faz com coisas que devem ser depois purificadas. Por exemplo, quantas pessoas se aproximam de Deus somente porque quer que Deus resolva os seus problemas, quer que Deus esteja a seu serviço? Então isso é uma fé que nem fé é somente um buscar a própria comodidade. Mas a verdadeira fé em Deus, esse abandono nas mãos de Deus a que se deve chegar, às vezes começa assim, de modo que não é o mais puro. Quando as pessoas, sobretudo aqueles que se deixaram influenciar por religiões míticas, que então têm gestos e posições e modo de pensar que não são cristãs, mas que o Senhor aceita tal aproximação para que essas pessoas sejam purificadas. Então, se nós pensarmos, por exemplo, em pessoas que colocam o santo de castigo de cabeça para baixo, que sentido tem isso no caminho de fé? Mesmo as promessas que muitas vezes se fazem, esquecendo-se que Deus sabe daquilo que nós precisamos. Mas talvez as promessas tenham assim uma dimensão de nos transformarmos. Senhor, se acontece isso, eu vou rezar. Então você sabe já que se começa um caminho de oração que vai transformando, em que todos nós devemos rezar, e talvez assim então é um modo de entrar, mas que precisa então de uma purificação. Falo isso porque veja o que acontece no Evangelho de hoje. As pessoas reconhecem Jesus e levavam os doentes em quantidade aonde Jesus estava. Nas praças colocavam os doentes e pediam-lhe para tocar, ao menos a barra de sua veste. A barra da veste era uma memória da Torá, da lei dada por Deus, do Pentateuco. Então, esse gesto supersticioso que Jesus aceita, porque as pessoas são curadas, mas que é uma superstição, porque a fé não é na barra da roupa de Jesus, mas sim na pessoa de Jesus. Então se requer ainda uma purificação que essas pessoas têm que fazer e que devemos reconhecer, como eu já dizia, que em nós muitas vezes tem coisas a serem purificadas, que precisamos ir ao encontro do Senhor, que precisamos sair dessas superstições e entrar em uma verdadeira relação de amor com o Senhor. Mas vejam que hoje a oração da coleta nós dizemos assim: velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor. Nós confiamos nessa ternura de Deus que olha, que vela, que cuida de nós, que não nos abandona, que no nosso sofrimento nós sabemos, Ele está nos olhando, está cuidando de nós com incansável amor. E como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. É a graça de Deus que é a nossa confiança. Sabemos que Ele não nos abandona, que Ele está conosco e que quando parece que tudo conspira contra nós, nós sabemos que estamos nas mãos do Senhor e que podemos confiar, porque Ele não nos abandona. Que o Senhor aceite o nosso louvor, assim como nós somos capazes, para que nós sejamos transformados e passemos de uma fé, às vezes carregada de superstições, a uma fé verdadeira. Um bom dia,
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.